Jesus. Na verdade, o ato de evangelizar, ele vem naturalmente quando a gente passa a viver a vida de Cristo, né? Tem um caso de um rapaz que foi para o Peru comigo, na época que eu fui para o Peru, e ele estava fazendo escola de missões comigo, né? Escola integral. E ele era ex-dependente químico. Só que antes de a gente ir para o Peru, eu percebi que ele não tinha, assim, ele era um cara meio com um caráter meio duvidoso, assim, né? Ele falava muito, era aquele cara teólogo de falar demais, né? E falava muito, e muitas vezes sem sabedoria, eu só assim, né? Tá bom, né? Sabia que ele era ex-dependente químico. Mas estava lá, estava fazendo curso de missões, ele queria viver disso e tal. E aí a gente foi para o Peru. E quando chegou no Peru, esse rapaz deu um trabalho para a gente. Ele começou a se envolver com droga. No meio do morro onde a gente estava trabalhando, a gente subiu os morros lá e estava trabalhando com o povo. E aí ele conheceu uns meninos lá, os traficantes lá, sair do Brasil para ir lá para o Peru usar droga, porque, né, o cara é muito doido mesmo, né? E aí ele conheceu os traficantes lá e sem a gente saber de nada foi, comprou droga, e a gente só ficou sabendo porque ele acabou rejeitando a droga do cara, porque ele pagou um valor, recebeu pouco, e aí ele apanhou, os caras espancaram ele. E aí quando a gente voltou, o menino estava lá todo esbofeteado, e a gente ficou sabendo. E aí a gente ficou uma semana passando uma tortura com esse menino. Ele entrava nos prostíbulos, porque lá no Peru, o prostíbulo lá é muito, muito comum, assim, motel com prostituta nos quartos, assim, é muito comum. Você sai daqui, é como se a gente estivesse saindo daqui da igreja, e ali na casa da esquina é um prostíbulo. Aqui, na casa do lado, é outro prostíbulo. Então ele ia nos prostíbulos, a gente via ele entrando de longe, corria atrás dele, quando via ele já tinha entrado. E ele deu muito trabalho pra gente. E um dia antes de a gente ir embora, os meninos da favela que a gente tinha evangelizado chamaram a gente para ficar lá com eles, né? Eles gostaram muito da gente e tudo. E a gente fez uma roda e foi orar para esses meninos da favela, né? Que tinham aceitado a Jesus tudo com a gente. E aí esse menino, drogado, ele tinha acabado de usar droga de novo, estava totalmente drogado. Ele falou assim: eu quero falar uma coisa aqui. Desse jeito, falando com a língua toda. E pregou a mensagem do Evangelho. Jesus morreu por nós. E não sei o que falou. E a gente assim, né, um olhando para a cara do outro, meu Deus, né? Não podia largar ele, porque senão esse menino sumia mundo afora. E um rapaz lá da favela que não tinha aceitado Jesus, aceitou Jesus com a mensagem dele. Ele foi, eu aceito. O menino lá, o peruano lá, foi, eu aceito. Jesus pode fazer a obra através da gente tudo torto? A palavra é que transforma, né? A palavra é que causa impacto na vida da pessoa por si só. É o Espírito Santo que convence. Só que a gente não está fazendo a obra por completo, né? Jesus, a gente perde muita coisa por deixar de viver essa busca, esse estilo de vida, a vida de Jesus em nós. Talvez ali, se o menino pregasse daquele jeito, muitas outras pessoas aceitariam Jesus. E não está em obediência de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida. Então, um evangelismo natural, um evangelismo onde a gente tem, né, a resposta de uma maneira mais, talvez mais rápida ou não tão rápida, mas com mais qualidade, é quando a gente vive essa vida, né? Quando é o evangelismo verdadeiro. Amém? Em missões a gente fala muito que missões hoje está na quarta onda missionária. A gente está na quarta onda missionária. Essa onda missionária é a gente influenciar o meio onde a gente trabalha. Então, uma pessoa hoje ela se forma como professor, porque como professor ela quer falar de Jesus, ela quer passar os princípios de Jesus para aqueles alunos. Uma pessoa se forma, quer entrar lá na política, porque lá na política ela vai influenciar, ela vai viver o reino de Deus na política e vai influenciar todo o povo. Uma pessoa se torna médico e aí ela vai influenciar aquele meio. Então a pessoa usa a sua profissão para influenciar através do reino de Deus tudo aquilo onde ela vive, onde ela trabalha. Essa é a quarta área a área de influência que a gente vive hoje, e esse é um meio muito eficiente de evangelismo. Então, nós como cristãos, vivendo estilo de vida, quando a gente vai procurar o nosso emprego, ou quando a gente trabalha, né? Eu não gosto nem dessa palavra emprego, eu gosto de trabalho. Ou então quando a gente vai procurar uma faculdade, quando a gente procura isso, entendendo assim, aonde eu posso influenciar com o reino de Deus? Quando a gente pensa desse jeito, aí o evangelismo pode fluir muito mais, porque aí você já está ali por aquele
É muito mais fácil do que se você sentar ali, você entrou naquele emprego por causa do dinheiro, por causa do seu emprego, né, por causa do seu trabalho, e está lá trabalhando, e aí se der, você fala de Jesus para o cara do lado. Se não der, também não é o seu objetivo falar de Jesus para ele. O seu objetivo é fazer isso aqui para ganhar dinheiro no final do mês, né? Aonde está o nosso objetivo? E isso está dentro do estilo de vida. Quando a gente vive o estilo de vida de Jesus, os nossos objetivos são focados com os mesmos objetivos de Jesus, como os objetivos de Cristo. Pode passar. Ser luz em meio às trevas. Está em Mateus 5,16 e João 1, de 4 a 9. Então, causar efeito, dissipar as trevas. Está em uma candeia, está tudo escuro e a candeia está iluminando aí uma partezinha, né? Ser luz em meio às trevas nada mais é do que manifestar o que a gente é em Deus. Para as trevas crescerem, só basta as luzes pararem de brilhar. Quando estamos em Cristo, iluminamos naturalmente sem forçar. Então, às vezes a gente fala assim: nossa, mas o Brasil é um país tão evangelizado. O R.R. Soares está lá na televisão todo dia, né, falando de Jesus. Jesus, a gente chega lá e fala assim: ah, mas fulano, eu sou evangélico e tal. Mas, ao mesmo tempo que está crescendo tudo isso, está crescendo também a prostituição, domínio das drogas, a corrupção. Qual que é o erro? Eu acho que a nossa luz não tem brilhado, né, como deveria, talvez. Nós somos luz. O que Jesus falou que nós devemos ser? Luz. E será que a gente realmente tem iluminado? Será que a gente tem sido luz de verdade? Né? Na nossa família, no nosso bairro, no nosso trabalho e tudo. A gente muitas vezes se confunde, né, com isso e acha que a gente não tem que estar no meio do povo, não tem que estar, né, no meio da... Eu lembro quando eu estava na Jocum, eu participava muito dos evangelismos de carnaval, tanto é que faz um tempo que eu não fui no retiro de carnaval, e eu gostava demais daquilo. E uma pessoa uma vez me perguntou, falou assim: mas poxa, né, você não vai para o retiro? Por que você fica lá no carnaval, né? Que coisa mais doida, vai um monte de missionário, igreja, tudo para lá. Fazer o que lá, né? O povo não vai ouvir. E em um ano, 56 pessoas confessaram Jesus e aceitaram Jesus. No outro ano, 52 pessoas aceitaram Jesus. Aonde que a luz tem que estar? Se a luz estiver na luz, para que ela vai servir? Né? Se a luz aqui está acesa, eu vou colocar mais uma luz aqui para quê? Eu tenho que procurar colocar uma luz ali dentro daquele quartinho, que lá está escuro. Não adianta a gente querer ser luz só no meio da luz. Não vai fazer diferença nenhuma, não vai causar impacto nenhum, não vai dissipar nada, não vai transformar nada. Agora, quando a gente é luz, aonde tem que ser luz, quando a gente chega num lugar onde está tudo torto, está todo mundo caindo, tropeçando, porque ninguém enxerga nada. Aí eu chego: opa, gente, peraí, eu vou colocar uma luzinha aqui para vocês não tropeçarem. A luzinha está ali para o pessoal caminhar e não tropeçar, né? Nós somos assim, nós como luz devemos ser assim. Pode passar. O amor. E aí está uma das grandes coisas que sem o amor não há evangelismo. Às vezes a gente acha que tem que evangelizar só porque a gente tem que obedecer. Não, Jesus falou, tem que obedecer. Isso vira um desencargo de consciência só. Se não existir amor, se não existir valorização pelo outro, se você não valorizar, se a gente não valorizar a pessoa, a história da pessoa, o que a pessoa está passando, a pessoa como ser humano, se eu não encontrar valor como Deus vê valor naquela pessoa, vai ser só um desencargo de consciência. Você vai estar lá, né, cumprindo o vídeo, você vai estar lá de alguma forma obedecendo, mas você não vai estar fazendo com a verdade que Jesus quer. Quando Jesus falava lá para os discípulos, ele falava com amor, ele viu o valor daquelas pessoas, né? Ele olhou para a mulher do fluxo de sangue: vai, tua fé te salvou, né? Ele olhou para a mulher samaritana lá e ele tinha esperança, ele tinha expectativa de que a vida daquela pessoa podia mudar, né? E muitas vezes a gente acha que só de... Tinha um negócio aqui. Ah, tá aqui embaixo. Oi. É aquele princípio também. Quantos aqui conseguiriam viver sem Jesus? Levanta a mão. Quem conseguiria viver sem Cristo? Glória a Deus, né? Quando levantasse, eu achava esquisito. Eu não consigo viver mais sem Jesus.
Eu prefiro morrer. Eu já falei com Deus, se eu for desviar, me mata. Eu prefiro estar com o Senhor aí agora do que desviar e viver. Prefiro estar firme. Então, esse princípio, você não sabe mais viver sem Cristo, então quer dizer que um dia você recebeu. Então Jesus fala assim, aquilo que você quer para você mesmo, aquilo que você deseja para você, você faça isso com o seu próximo. Então, já que você não consegue viver sem Cristo, e esse é o desejo para a sua vida, viver uma vida em Cristo, então isso você tem que fazer também para o seu próximo, porque você deseja isso para você. Você não idealiza uma vida mais sem Ele, sem Cristo. Então, nesse pensamento, baseado nesse princípio, que o próprio Jesus, que te salvou e quer ser Senhor da sua vida, falou para você fazer, então vai lá e faça. A gente filosofa muito em relação a essa coisa, eu tenho que sentir. Não, ela faz, não é bom para você? Não é algo que você tem convicção que vai te livrar de uma perdição eterna? Então vai lá, faz, transforma a nossa vida aqui hoje. Amém. Um dia a gente estava na mesma situação que aquela pessoa está, né? Então eu não sei, a grande parte das pessoas aqui cresceu no lar cristão, mas em algum momento, de alguma forma, alguém aqui já passou por um momento muito grande de aflição, por uma, talvez, depressão, né? Cada um aqui sabe de onde Jesus já tirou, né? Cada um. Eu sei de onde Jesus me tirou. A Esther sabe de onde Jesus tirou ela. A Rosângela sabe de onde Jesus tirou ela. E da mesma maneira a gente tem que olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, eu estava desse jeito. Um dia eu estava nessa situação, é ter compaixão mesmo, igual a mulher que ia ser apedrejada. Jesus olhou para ela assim com amor mesmo, com compaixão, apesar de ela ter feito tudo aquilo que ela estava fazendo e levou os caras a quererem apedrejá-la, mas Jesus ainda assim viu o valor que ela tinha. Ela era um ser humano, as pessoas são feitas por Deus, e Deus tem uma expectativa que aquela vida seja transformada, e muitas vezes nós mesmos frustramos a expectativa de Deus, porque Deus tem um sonho, tem a expectativa que aquela pessoa seja transformada, e muitas vezes pela nossa negligência, pelo nosso comodismo, a gente não cumpre o sonho de Deus, e aí Deus, puxa, tá bom, né? Vamos procurar outro aqui, né? Pode passar. Renúncia. E a renúncia. Então são 4 pontos que devem ser fundamentais na nossa vida para evangelizar. É o estilo de vida de Jesus que tem que estar em nós. Os mesmos princípios que Jesus vivia tem que estar na nossa vida. Ser luz, entender que nós somos luz em meio às trevas. O amor pelas pessoas, a valorização das pessoas, valorizar cada pessoa, ver o quanto aquela pessoa é valorosa. E a renúncia. É a nossa incumbência levar essa nova vida às pessoas. E para isso existe uma certa renúncia, né? Para isso existe sair fora o nosso eu, renunciar ao nosso eu, renunciar ao nosso comodismo, renunciar ao nosso medo. Às vezes nós temos medo, muitas vezes nós estamos acomodados, a minha vida está boa assim, não tem problema não, né? Eu confesso que é uma vida frustrante e uma vida sem sentido, a vida que não cumpre o que Jesus falou para cumprir. É uma vida frustrante, e cada um aqui sabe disso, sondando a si mesmo, cada um conhece a si mesmo e sabe que é sem sentido a gente viver sem cumprir o propósito de Jesus, né? A própria missão de Jesus que hoje é para a gente. Então a gente precisa renunciar ao comodismo, renunciar ao medo, renunciar ao nosso eu, à nossa vontade, né? Quantas vezes o Carlos chama lá, né, o pessoal, vamos lá no Ministério de Socorro, lá no Ministério do Socorro Urbano, lá na Madrugada do Carinho, e aí, eu vou para casa dormir, eu vou ficar sentindo o cheiro daqueles homicídios. Não, eu não tenho chamado para isso, né? Quando na verdade eu acho que todo cristão, todo que se diz cristão, deveria ir pelo menos uma vez, ou 2, ou 3, ou fazer parte do ministério, porque com certeza Jesus estaria ali, né? Então, e quando a gente deixa de cumprir isso, a gente perde coisas grandiosas que Deus faz. Quantas vezes a gente volta lá da Madrugada do Carinho e a gente fala, nossa, gente, a gente fica impactado e as coisas começam a mudar dentro da gente, a gente fala, ainda bem que eu vim. Porque até o cheiro do povo, gente, tem uma hora que passa que você nem sente cheiro mais de nada. O cara fala, vamos embora, mas já é desse jeito. Porque existiu uma renúncia. Existiu tipo assim, eu podia ir para casa, dormir. Poxa, mas quantas e quantas noites você não tem para dormir, para ficar de boa, a não ser que você esteja completamente morto de cansaço. No outro dia você tem que
às 5 horas da manhã, mas aí é de cada um, de repente Deus até renova as forças mesmo em meio a isso. Mas fora isso, a gente tem que renunciar ao nosso comodismo. Gente, é muito fácil a gente ficar parado como está, buscando ganhar só o nosso dinheiro. Jesus tem muito mais para a gente do que a gente buscar só dinheiro, só o nosso dinheiro, nossa realização pessoal, profissional, seja lá qual for. Não foi para isso que Jesus chamou a gente, definitivamente. Claro que a gente precisa trabalhar, ter o nosso sustento, isso é importante e Deus quer que a gente faça isso. Mas o propósito da nossa vida não pode ser esse, porque isso é uma vida de ilusão. Amém? Pode passar. Pode deixar aí. Eu coloquei aí na postura de vocês alguns tipos de evangelismo. Então, quando a gente fala de evangelismo de rua, são evangelismos que de repente a gente faz em praça. A gente já fez, não sei quem lembra quando a gente fez lá no Parque da Juventude, que foi quase que a igreja em peso para lá, e todo mundo gostou, e foi aquela coisa, todo mundo se envolveu, teve teatro, teve dança. O pessoal de São Caetano saiu de lá de São Caetano e veio ajudar a gente com palhaço, com brincadeira, com rap, com tudo, e foi aquela coisa. Isso é o evangelismo de rua. A gente saía aqui, não sei com qual estratégia, de repente com as caras pintadas, então com as camisetas, não sei, fazendo malabarismo, ponta-cabeça, não sei, ou então só a gente mesmo, a nossa cara de Jesus e indo, né? E é muito importante quando a gente vai fazer esses evangelismos de rua, a gente levar uma verdade de Jesus e não levar uma verdade de igreja evangélica. Quando a gente estava lá em Santos, a gente foi fazer um evangelismo numa favela lá no Guarujá, chamada Pouca Farinha. Olha o nome da favela. Imagina, né, o negócio lá, como não era quente. Pouca Farinha, lá no Guarujá. Guarujá, é um lugar bonito e tal. E aí a gente subiu aquele morro e tal, e a gente foi trabalhar com uma igreja lá, né? E chegou eu e o Rodrigo, mais uma equipe lá, tudo com as caras pintadas. Onde que vai ser, né, o evangelismo? Vai ser aqui, veio a igreja toda. Daqui a pouco chega as meninas da igreja, as meninas da dança lá, as meninas pequenininhas assim. Já era adolescente, com a roupa dourada, toda dourada, estava um calor, um sol, e toda dourada assim, uns negócios de anjo assim, ó. Aí, daqui a pouco a gente fez lá o teatro, né, e falou de Jesus, aí a gente saía, enquanto o pastor pregava, a gente ia lá, acompanhava uma pessoa e falava, e tá certo, não sei o que. As meninas começaram, ela solta o som, lá vem as meninas da dança. Aí lá vem as meninas, gente, cada uma pegou uma espada e botaram a música. Ó, o anjo com a espada de fogo, lutando, me dando vitória. Enquanto esse anjo guerreia, a igreja reunida da glória. Glória, glória. A gente ficou assim. Quem está entendendo alguma coisa aqui? Só a gente. Meu Deus, quem que colocou essas meninas aí de dourado, gente, debaixo desse sol, de roupa de dourada, com vestido de anjo, com a espada na mão, cantando a música dessa, gente. Quando a gente fala de amar a pessoa, isso entra, né? Quando a gente fala assim, para fazer evangelismo, precisa ter amor, porque, gente, eu não conheço o coração, né? Até porque na adolescência, minhas talvez não entendiam muito, mas onde está o amor pelas pessoas, a valorização pela pessoa, eu preciso falar a linguagem dela. Eu não posso chegar no meio da rua e falar assim, glória, Jesus está vindo, Jesus está vindo, Jesus está vindo, ele está vindo com uma flecha, ele vai lançar, não sei o quê, e aí ele está lá fora, incendeia Jesus a sua noiva, incendeia. Lá no meio da rua o povo não entende isso, não adianta sair vestido de anjo aí fora, falando que vai fincar o povo com a espada. Não adianta, precisa ter identificação com as pessoas. Isso, daqui a pouco o povo chama o bombeiro, tá vendo lá do povo, meu Deus, né? O povo expandiu, a gente tá falando de Jesus, pessoas aceitando Jesus, daqui a pouco, não quero esse Deus não. Deus manda um anjo que vai, né, botar fogo. Então, o amor, isso faz parte do amor que a gente tem pelas pessoas, entende? Isso dá para colocar no evangelismo de rua e dá também para colocar no evangelismo pessoal, com a pessoa aqui. Será que eu realmente estou compreendendo o que ela está passando, o que ela está sentindo? Né? Não adianta glória a Deus, irmão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Sua vida é bênção, sua vida é bênção, sua vida é bênção. Deus vai te abençoar. E aquelas coisas, né, que os crentes costumam falar, e tipo assim, né, fala a linguagem da pessoa, isso é importante. Né? Claro que hoje em dia o povo aí fora entende o que é bênção. Estou dando só um exemplo, porque eu não sei muito o linguajar de muitos crentes, né? Que hoje a gente vê que muitos falam assim, sabe? Aí chega nas pessoas, a pessoa não entende
pessoa foi grego, que aquelas meninas cantaram e dançaram ali, né? Então, precisa existir essa identificação na rua com a pessoa e tudo, né? Até porque, senão também se torna uma mentira. Às vezes também não adianta você, por exemplo, você não gosta de pagode, o Gé é roqueiro, o Marcelinho. Aí eles sabem que na favela aqui do lado tem uma galera que gosta de pagode, né? Aí, tô com um pagode porque, né? Eu sei que eles nunca iam fazer isso. Mas não adianta, porque não está sendo verdadeiro, entende? Vamos lá, como que toca um cavaquinho? Peraí, deve ser igual a guitarra, né? Peraí, aí vai o Marcelinho com o pandeiro e o Gé lá com a... É uma maneira de evangelizar, está tendo até uma motivação certa, mas não está tendo uma verdade no seu coração, né? Então, tem um pessoal aqui do lado, na favela aqui do lado, que é pagodeiro, que a gente sabe que gosta de pagode e que está querendo saber de Jesus, ou que Deus está dirigindo a gente para lá. Então, peraí, eu vou chamar um grupo de pagode, né? Grupo de Deus, né? De pagode, vamos lá, vamos evangelizar eles desse jeito. Vou estar junto, vou estar ouvindo, né? Mas vou estar lá, vou estar fazendo, vai ser verdadeiro, né? Eu amo aquelas pessoas, e pelo amor que eu tenho por aquelas pessoas, eu vou ser verdadeiro, eu vou falar a verdade do que eu vivo, né? Aí tem de visitação nas casas e missões urbanas, que são as tribos urbanas, que é moradores de rua, prostíbulos. O Rodrigo trabalhou um tempo lá em Belo Horizonte com os prostíbulos lá, né? Com as prostitutas. E quando a gente trabalha com tribos urbanas, gente, e aí que a gente tem que ver, por exemplo, tem muita coisa aí fora que muitas vezes a gente nem conhece, a gente não sabe que tem, sabe? A gente está perdendo tanta coisa, porque tem tanta tribo aí, agora a gente pode falar de tribo, né? Que a gente pode se apaixonar, né? O Carlos aí se apaixonou pelos moradores de rua. Era tão bom lá com o Rodrigo, eu até fui algumas vezes, ia lá na frente dos prostíbulos e evangelizava. As prostitutas quase não saíam de lá, nunca saíam, mas o prostíbulo era que nem a Praça da Sé, de homens, assim, para cima e para baixo, de tanto homem que saía e entrava. E eram aqueles homens que ouviam a mensagem. Então, acaba tendo uma paixão por aquilo, né, pelas pessoas. Então, de repente, você pode identificar, mas eu não sei quem que eu gosto de evangelizar. Na verdade, a gente tem que gostar de todo mundo, né? Mas, de repente, Deus quer colocar uma tribo no seu coração, um povo no seu coração, que você se apaixone, que você fala assim, nossa, é esse pessoal aqui que eu quero ganhar para Jesus. Né? A gente conheceu um menino lá em Belo Horizonte, que ele está se formando lá, ele está fazendo de tudo para evangelizar só satanista. Então ele lê tudo quanto é livro, ele procura, tipo assim, ele encontrou o lugar dele, é isso aqui. Claro que se alguém chegar perto dele, ele vai falar de Jesus, mas isso já ajuda muito a gente, né? A nossa família, tipo de evangelismo também, evangelismo transcultural, e aí crianças entram junto. Então o pessoal que gosta de cuidar de crianças, gente, o Ministério com Criança é um ministério transcultural, porque é outra cabeça que a criança tem. Você tem que sair do seu mundo e entrar no mundo dela. É como se você saísse daqui e fosse para a África, né? Então, quando se trabalha com criança, precisa se preparar. Da mesma maneira que, por exemplo, eu e o Rodrigo, a gente está se preparando para o ano que vem lá para Moçambique, né? Em oração, em conhecimento, em buscar, em saber, se relacionar com as pessoas. Quem trabalha com criança precisa saber isso, principalmente com relação ao evangelismo. Como que eu vou alcançar uma criança para Jesus? Precisa estudar, saber o mundo daquela criança. É transcultural, infantil também. Amigos e colegas de trabalho também são outros tipos de evangelismo, de pessoas que a gente precisa alcançar para Jesus através. Eu queria que todo mundo saísse com esses princípios do que a minha vida tem que estar arraigada para poder evangelizar. O estilo de vida, o amor pelas pessoas, a renúncia e ser luz em meio às trevas. Eu vou passar aqui para o Rodrigo, ele vai falar aqui rápido sobre... quer passar? Tá. Hoje existe, né, uma proposta de evangelismo bem rasa, bem mentirosa e bem... Pode passar, irmão, deixa eu dar só uma olhada aí. Isso. Bem mentirosa, né, e bem superficial, onde as pessoas vêm para Jesus, as pessoas falam, vem para Jesus e Ele vai te dar alegria, satisfação, melhoria de vida, resolver os seus problemas. Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Só isso não é evangelismo, né? Então tá aí, né? O dinheiro, o casamento, né? De repente uma pessoa, uma mulher, um sonha em casar, tem a mansão da Bárbara Streisand, às vezes a pessoa sonha com essas coisas e aí vai, aceita a proposta
que a gente fala porque a gente chega com essas motivações. Ou então, igual a gente vai passar no... Você fecha o apaga lá? Por favor. Igual a gente vai passar. Pode passar o próximo vídeo, irmão, por favor? Olha o evangelismo desse camarada. Muito bem, aqui nesse cartão diz que essa família está realmente interessada em entrar para a igreja. Então, isso deve ser fácil. Deixa que eu falo. Vamos orar primeiro, antes de entrarmos? Não precisa. Afinal, a gente já orou até dentro, não foi? A igreja tem um monte de programas de esporte, sabe como é? Muitas atividades físicas para você se manter em forma. O corpo é o templo do Senhor. Temos time de vôlei na igreja, basquete e de softball. Alguns rapazes querem começar uma liga de golfe na igreja. Você ia gostar disso. Você joga golfe. E temos também ótimos programas para as crianças. 2 vezes por ano para as viagens divertidas. Vamos aos jogos da igreja. Desculpe, com licença. William, por favor, abaixe a televisão agora. Obrigada. Desculpe. Temos ótimos programas para garotada. Viagens 2 vezes por ano. Vamos aos jogos da liga. Há 2 anos, nosso grupo de ginásio foi a Disney World. William, eu mandei te explicar. Desculpe. Às quartas-feiras à noite, enquanto os adultos se reúnem no centro de louvor, nós reunimos a meninada numa espécie de clube da garotada. Elas cantam e há lanche e refresco para todos. As crianças ficam É um evangelismo bem distante do ideal, né, do que Jesus gostaria que a gente falasse para as pessoas, né, que a gente vê aí que não há um interesse pela vida da família ali. A mulher está com problema com o menino não obedece, o menino está lá, ele desliga, e o menino está lá e tal. Então existe um monte de coisa ali. Primeiramente a salvação daquela família e depois os problemas que com certeza aquela família tem, que o cara não foi sensível em momento nenhum. O negócio dele era trazer o povo para a igreja. Vamos trazer para a igreja, que o negócio é o seguinte: eu quero encher aqui e o resto não importa, né? E aí o vídeo verdadeiro de Jesus a gente não está cumprindo. Então faltou a sensibilidade aí da importância que aquela família tem para o cara, né? O cara chegou lá falando um monte de coisa, vai ter clubinho lá, vai ter um esporte, vai ter a liga de não sei o que lá. Claro que isso é legal para a pessoa se entrosar, né? Tem que ter, eu creio que tem que ter essas coisas, sim. Mas essa não deve ser a proposta de evangelismo apresentada, né, para as pessoas. Existe muito mais do que isso. O Rodrigo vai falar aqui um pouquinho. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção e anotassem, se puder, porque é uma parte que a gente vai ensinar como aplicar a lei, a verdade da palavra de Deus dentro do evangelismo, tá bom? Ele vai falar aqui. Essa frase é a frase mais mentirosa que tem. Fala assim, né? Você vai vir para Jesus e seus problemas acabaram. Vou te contar a verdade: quando você aceita Jesus, seus problemas aumentam. Ficou assustado, não? Vai ter muito mais problema, mas a diferença é o seguinte: você vai ter mais problema, mas agora você tem a solução. A pessoa lá tem menos problema, mas não tem solução. O que é melhor? Tem muito problema com solução ou menos problema sempre? Ô gente, você prefere entender de problemas sem solução. Eu prefiro ter solução, que aos poucos eu vou lá e vou resolvendo meus problemas. Mas ter pouco, não ter a solução, eu vou continuar minha vida toda cheio de problema. A tendência de problema é o quê? Não resolvido, é aumentar. Então isso é uma grande mentira. Jesus traz mais problema, mas traz a solução para eles. Essa é a verdade. Então vamos lá, a gente vai pegar o princípio que muitas vezes a gente esquece no evangelismo. Uma chave que é esquecida: a lei. Quantos aqui conhecem a lei? A lei no Antigo Testamento, conhece a história do Antigo Testamento? Todo mundo? Ele sim. Você vê lá, através de Moisés, a lei é implacável. E a palavra depois do Novo Testamento fala que aquela lei é santa. Aquela lei mostra o que é o padrão de moralidade, de caráter do homem diante da santidade de Deus. Nós, por nós mesmos, nós não vamos conseguir chegar nesse padrão. E é isso que a lei mostra. Então, eu vou mostrar aqui algumas frases que tem na apostila de vocês, de grandes homens de Deus que entendiam esse princípio. Aqui, ó.
Um dos maiores, ele é considerado o príncipe dos pregadores, o Charles Spurgeon. Ele fala assim: não aceitarão a graça até tremerem diante de uma lei justa e santa. Lutero, e hoje a gente está aqui com a palavra porque ele foi um homem cruzado para a gente ter acesso aqui a essa palavra. Hoje a gente está reunido aqui porque Deus usou esse homem. Foi um grande homem de Deus. Ele fala assim: o primeiro dever do evangelista é declarar a lei de Deus e expor a natureza do pecado. E no avivalista, no fim, ele fala: a lei prepara o caminho para o evangelho. Então você vê em Romanos 10, 4, fala assim: o fim da lei é Cristo. Então a finalidade da lei é conduzir a pessoa para Cristo. Se você não apresenta a lei, a pessoa não tem muito sentido você falar das coisas a respeito de Jesus. É a mesma coisa eu virar aqui para a Tiana e falar assim: Tiana, o negócio é o seguinte, eu estou com remédio, eu estou com a cura do câncer. Olha lá a reação dela. Nenhuma. Por quê? Você não tem câncer. Você não está morrendo disso. Então não tem impacto nenhum virar para ela e falar: eu tenho a cura do câncer. Olha lá, todo mundo, essa cara que todo mundo fica. Reação nenhuma. Agora que eu falo com você, eu sou médico, você vai lá consultar comigo. Ó, isso aqui é só um exemplo. Aí você vai lá consultar comigo, eu falo: ó, a gente fez os exames aí, tá? Já é, daqui meia hora você vai embora. Essa situação tá crítica mesmo. Ó, não respira muito forte, não, senão você. Eu falo assim com você e falo assim: você vai morrer de câncer, você tá acabando, seu estágio final, não tem jeito para você, não tem cura. Aí passa um tempinho e eu falo assim: não, mas calma aí, eu descobri a cura, tá aqui a cura. O que você vai fazer? Qual vai ser a sua reação? Me dá essa cura, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu quero ser curado. Porque você sabe que você vai morrer, a sua situação é irreversível. Então, quando você vê uma saída, o que você faz? Agarra com unhas e dentes. Então, você começando o evangelismo, chegando assim para a pessoa: Jesus morreu na cruz no seu lugar. Tá, e daí?